É uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. Já estivemos reunidos hoje pela manhã no nosso culto de ceia. E nessas últimas semanas temos falado a respeito de viajando pela Terra Santa. Semana que vem, domingo que vem, vamos estar encerrando essa viagem pela Terra Santa, quando estaremos falando de Jerusalém. A pedra que Deus levantou, a rocha que Deus levantou, que até hoje, vamos dizer assim, é uma cidade extremamente importante. Então vamos estar compartilhando alguma coisa em relação a Jerusalém semana que vem, encerrando essa série Viajando pela Terra Santa. Mas hoje eu queria falar alguma coisa em relação a Cesareia Marítima. E para isso eu gostaria de ler com vocês em Atos capítulo 10. Por que Cesareia Marítima? Porque existia também na Bíblia a Cesareia de Filipe. Se você ler na Bíblia, vai perceber que existe também uma Cesareia que é chamada Cesareia de Filipe, que fica mais ao norte de Israel, acima do Mar da Galileia. Se você esteve conosco na semana passada, nós falamos, e retrasada falamos a respeito do Mar da Galileia. Lá um pouquinho mais para o norte fica Cesareia de Filipe. Já Cesareia Marítima fica na costa, no Mar Mediterrâneo. Atos capítulo 10, a partir do verso 24, vamos ler até o 35, e depois a gente pula para o 44 e o 48. Nos diz assim: no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? E respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar a Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Agora o verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Nesse texto a gente vê 2 cidades, Cesareia e Jope. Vocês vão ver a primeira foto que vai aparecer aí, pode tocar a ficha. Jope também é chamada de Java. Ela fica ao ladinho da cidade moderna de Tel Aviv. Tel Aviv fica à margem do Mediterrâneo, é a cidade mais moderna, muito bonita, é a 2ª maior cidade de Israel. Já Java, Jope, ela é como fosse assim, ela já faz parte da grande Tel Aviv. Mas Java tem mais de 4.000 anos de existência. Toca adiante.
Aqui tem uma foto que você vai ver, era uma cidade muito pequena, era uma cidade marítima à beira do Mediterrâneo e tinha um porto. Pode passar. E ali você vai ver, e atrás desse casal simpático aí, tem uma torre de uma mesquita, e atrás vocês veem uns branquinhos na água lá, estão vendo? Aquilo ali é o que sobrou do porto antigo que existia. Hoje o porto não é mais usado, apenas alguns pequenos barcos de pesca que ainda usam aquele local. Porque como não existem enseadas no Mediterrâneo, aqui existiam algumas pedras que davam uma certa assim, tranquilidade para os navios, os barcos poderem chegar próximos da terra. Era desse lugar que Salomão, quando mandou buscar os cedros do Líbano, mandou buscar as especiarias para construir o templo, que você lê que o rei de Irã mandou para Jerusalém, foi que se desembarcou aqui nesse local. Esse local em linha reta fica aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém. Pode mudar a foto. Ali um zoom para que vocês vejam que tem umas pedras ali. É claro que com o passar dos anos, com os terremotos que houve, aquele negócio ficou mais tumultuado, vamos dizer assim, menor. Era um pouco maior a condição para que os barcos pudessem atracar. Pode tocar adiante. Aqui nós estamos no mesmo lugar que eles tiraram aquela foto, só que aqui estamos virados para o lado de Tel Aviv. Tel Aviv, então, fica ali. Vocês podem ver os grandes prédios. É uma cidade muito moderna, é uma cidade mais secular de Israel. Toca adiante. E em Jope fica a casa de Simão o Curtidor. Acabamos de ler que Pedro estava na casa de Simão o Curtidor. Curtidor era alguém que pegava os animais e curtia a pele dos animais. Já para um judeu estar na casa de um curtidor, porque era um trabalho considerado imundo. Já Pedro, vamos dizer assim, já estava um pouquinho menos judeu. Pedro já estava um pouquinho mais sensível ao evangelho. Ele já estava na casa de um cara que não era para estar, mas esse cara era judeu. E o texto, se nós fôssemos ler um pouquinho antes, no capítulo 10, você vai ver que Pedro estava na casa de Simão orando a Deus. Enquanto eles subiam no terraço da casa desse cabra, está ali a porta, essa residência hoje é comprada. Isso aqui tudo hoje é de pessoas particulares, que com o passar dos anos foram adquirindo, e hoje isso tudo, nada disso é público, nada disso pertence a nenhuma denominação, nenhuma igreja. Então Pedro estava ali em cima enquanto as pessoas preparavam a sua refeição. Toca adiante. E ali estou eu segurando uma baleia pelo rabo. Deu para perceber? Por quê? Porque Jope também é o lugar, é o porto aonde Jonas, quando Deus disse, quero que você vá a Nínive, a Bíblia diz que ele desceu a Jope e de Jope ele embarcou no navio rumo a Tarsis, que ficava na Espanha. Então, aqui também é a cidade de Jonas, por isso que tem essa baleiazinha aí. Toca adiante. Aqui já chegamos numa placa que fala de Cesareia Marítima. Cesareia Marítima era uma cidade moderna, grande, construída por Herodes. E tem esse nome de Cesareia em homenagem ao imperador César Augusto. Então era uma cidade muito grande, muito enorme, muito moderna e se tornou a capital do Império Romano na Palestina. Toca adiante. Então ela fica à margem do mar Mediterrâneo. Aqui você está vendo lá adiante. Infelizmente aconteceu alguns terremotos durante a história e como o Mediterrâneo também não tinha nenhuma enseada, foi feito artificialmente alguns quebra-mares que entravam mar adentro para que pudesse as frotas, para pudesse servir de porto. Só que isso hoje já não existe mais, mas era um lugar muito grandioso. Ele fez uma mini Roma nesse local. Existia um anfiteatro, existia um hipódromo. Toca adiante. Aqui você vai ver aquelas colunas lá atrás, entra para dentro do mar, era o Palácio de Herodes. E a gente consegue ver lá ainda hoje um quadrado enorme, grande, que era uma piscina de água do mar, a água salgada, e ao mesmo tempo era uma piscina aquecida. Gente, eles construíram um sistema de aqueduto para trazer a água potável de muito longe, e eles desenvolveram um sistema para colher o esgoto e lançarem dentro do mar a muitos metros lá no fundo do mar, já para que não houvesse poluição. A cidade era, vamos dizer assim, muito grandiosa na sua construção. Toca adiante. Aqui você vê o Davi,
tentando atacar um cavalo que estava correndo ali no hipódromo. Aquilo ali é o hipódromo, brincadeira. O Davi está fazendo um sinal. Aquilo ali que vocês veem, quem viu aquele filme Ben-Hur sabe que eles corriam com bigas. Então era em volta desse hipódromo, corridas de cavalos. Do lado de lá você vê as arquibancadas, que ainda existe. Isso é muito grande, é bem maior que um campo de futebol, onde os romanos corriam de bigas, corriam de cavalos em volta desse hipódromo. Isso tudo à beira do mar, do lado do Palácio de Herodes. Pode tocar adiante. Aqui você percebe que lá atrás de nós já existe o anfiteatro. É tipo um pequeno coliseu que cabia milhares de pessoas sentadas. Ainda existem as ruínas. Toca adiante. Provavelmente aqui era a entrada do anfiteatro. Provavelmente Pedro, provavelmente Cornélio, provavelmente Paulo. Paulo esteve 2 anos preso nessa cidade antes de ir para Roma. Paulo foi preso em Jerusalém. Como tentaram matá-lo em Jerusalém, o governador romano disse assim: olha, vamos matar esse cabra aqui, vamos mandar ele sair de Jerusalém, e foi para Cesareia, que era uma cidade que não era tanto, era mais romana, e Paulo ficou. Provavelmente Paulo passou por ali. Toca adiante. Aqui você tem uma vista de cima. Gente, isso aqui tudo é do tempo que acabamos de ler, de Cornélios. Essa estrutura, esses degraus em forma de um anfiteatro onde os romanos faziam seus shows, as suas apresentações. Toca adiante. Não sei se tem mais alguma. Não. Nesse contexto, nesse local, existia um homem chamado Cornélio. A Bíblia nos diz que ele era um centurião romano. Centurião era um oficial que era autoridade sobre 100 soldados. Uma centúria que fazia parte de uma legião. E se você perceber no início do texto, nos diz que ele era da corte chamada italiana. Esse homem não era um judeu. Mas esse homem foi, juntamente com a sua família, morar em Cesareia, e ele, talvez pela sua frustração pelas religiões pagãs, pela sua religião romana, ele se tornou um prosélito judeu. Ele se simpatizou com a religião judaica, mesmo que ele não houvesse se circuncidado, mesmo que ele não viesse se tornar um judeu praticante no sentido da sua liturgia, mas ele era um homem temente a Deus, que fazia suas orações 3 vezes ao dia, e o texto nos diz que ele era um homem bom. Toda a cidade, e principalmente a população judia, percebia que ele era um homem temente a Deus, íntegro e generoso, que fazia muitas esmolas. E o texto nos diz que esse homem teve, em uma das suas orações, uma visão da parte de Deus. Um anjo lhe diz: eu quero que você vá buscar a Pedro, que está em Jope, alguns quilômetros mais para o norte, para o sul. E ele vai falar para você algo que você precisa saber. Foi o que acabamos de ler. E o final dessa reunião, nós percebemos que foi que a presença de Deus se fez manifestar dentro da sua casa, do seu lar, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Se eu fosse perguntar a você, o que você quer na sua vida? Acabamos de cantar um cântico que diz que eu sou a casa de Deus. O que você quer dentro de você? O que você quer na sua casa, não como habitação, mas como lar, como família? Deus ou o diabo? Eu acho que pouca gente ia dizer assim: não, eu quero ser cheio do diabo, eu quero o capeta, o guampudo lá na minha casa. Eu acredito que ninguém vai dizer uma coisa dessa, mas tem louco para tudo, né? Mas a grande verdade é que se você está neste lugar, se você vem a um culto, se você tem a sua religiosidade, por trás disso está o desejo de que você tenha a bênção de Deus. Nós brasileiros, nós temos o hábito de, para tudo que é coisa, dizer: Deus te abençoe, vai com Deus, dá bênção para cá, bênção para lá. Nós queremos que Deus, se você perceber no Facebook, alguém diz que está enfrentando uma crise, alguém já vem de lá e diz assim: ai, Deus vai te abençoar, Deus está contigo. Nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos o favor do Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus está presente, quando o Espírito de Deus está presente, se manifesta a sua vontade. Aonde o Deus está presente, aonde o Espírito de Deus está, não existe trevas, não existe, vamos dizer assim, situação, caos que não seja trazido à luz.
A presença de Deus traz alegria, traz sentido à nossa vida, à nossa existência. A presença de Deus é o que todo homem, toda mulher anela, mesmo sem saber. Porque a Bíblia nos diz que Deus fez o homem e colocou dentro de cada um de nós um vazio existencial, uma peça de quebra-cabeça que é a presença de Deus. E enquanto isso não for preenchido, você não vai encontrar plenitude na sua vida. Por isso, eu gostaria que nessa noite você percebesse algo que às vezes nós não percebemos, passa batido. O que eu e você precisamos hoje para ter a nossa casa, a nossa vida cheia da presença de Deus? A primeira coisa que a gente percebe, se a gente começasse ali, eu não quis ler todo o capítulo que era muito longo, você vai ver que Deus fala com Pedro lá em Jope, lá em Java, quando ele estava orando. A Bíblia diz que Deus fala com Cornélio quando ele está orando. A primeira coisa que eu e você precisamos crer, a primeira coisa que eu e você precisamos vivenciar é termos uma vida de oração. A oração provoca as mudanças necessárias. Você quer que a sua realidade mude? Ore. Você quer que as coisas sejam diferentes? Ore. Você quer mais de Deus? Ore. Você quer viver uma vida plena? Ore. É imprescindível a oração. E nós percebemos um homem que era um soldado, um centurião romano, não era nem mesmo judeu, mas ele orava. Percebemos um homem que era apóstolo de Cristo Jesus, que alguns consideram o primeiro Papa um santo homem, e realmente foi um santo homem em Cristo, mas ele tinha a sua vida de oração. A oração muda. A primeira coisa que nós percebemos é que a oração mudou em Pedro a sua perspectiva em relação à vida. Ele estava lá naquela casa de Simão, o curtidor, orando no terraço. Gente, a brisa que vem do mar Mediterrâneo é muito fresquinho. É como você vai para aqui, para Tramandaí, quando você está na beira do litoral e você sente aquele vento, é a mesma coisa. Quando você sai do litoral é muito quente, é um dos lugares mais quentes, mais desérticos. Então quem vai para o litoral e sobe em cima no telhado das casas, que as casas não tinham telhado, era um terraço, ele vai para ali porque está quente. Ele queria se refrescar. E enquanto preparavam a sua comida, diz o texto, ele orava a Deus. E a Bíblia diz que ele orava a Deus, buscava a Deus, e ele tem uma visão, ele tem um êxtase. Ele vê um lençol descendo do céu, preso pelas suas 4 pontas, e dentro desse lençol uma enormidade de tipos de animais. Provavelmente tinha um porco, porque judeu era proibido de comer porco. Provavelmente tinha algum outro animal que tinha o seu casco fendido. Talvez tivesse algum outro tipo de animal imundo. E ele está com fome. Ele vê aquele lençol e ele ouve a voz de Deus dizendo para ele assim: Pedro, mata e come. Ele diz: não. Ele diz para Deus: nunca. Vejam a carteiraça que ele dá em Deus. Nunca em toda a minha vida eu toquei em comida imunda. Ele nunca tinha comido um lombinho de porco assado. Não sabe o que ele perdeu. Ele nunca tinha tocado em coisa imunda, porque ele queria viver a sua vida segundo a lei. Mas agora a Bíblia diz que Deus faz isso de 2, 3 vezes e ele não entende nada. E aquele lençol se some, e enquanto ele está terminando, compreendendo a visão, alguém está batendo na porta na frente, procurando por ele. E Deus lhe diz: Pedro, existe aí embaixo alguém batendo na porta te procurando, e eu quero que você vá com essas pessoas. Deus estava mudando a maneira de Pedro de entender o projeto de Deus. Por isso que quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele diz: agora eu estou entendendo o que Deus estava me mostrando. Agora eu estou compreendendo que Deus não faz acepção de pessoas.
Eu nunca poderia estar na casa de vocês, porque vocês são gentios. Eu nunca poderia me associar com vocês, porque vocês não são judeus. Vocês são romanos, vocês são pagãos. Eu não poderia me misturar. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar imundo quem Ele diz que não é imundo. Nós percebemos que quem mudou a percepção de Pedro foi Deus através da oração. Muitas vezes você e eu estamos sentados nos nossos anos de experiência, nos nossos hábitos que a gente aprendeu com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o titio, com o que a nossa religião diz, com o que o Papa diz, com o que o pastor diz, com o que o padre diz, com o que o sacerdote diz, que o pai de santo diz, que não sei mais quem diz. E Deus vem ao encontro das nossas vidas e quer que nós tenhamos uma mudança de mente, de percepção da ação de Deus. Pedro teve a sua maneira de pensar mudada quando ele estava em oração e Deus se revela a ele. Será que eu e você não estamos sendo presos por hábitos, por práticas, por conceitos que nos impede de entender o agir de Deus? Será que eu e você não estamos sendo discriminadores? Será que eu e você não estamos sendo preconceituosos? Será que para mim e para você nós não estamos fazendo separação étnica? Será que eu e você não estamos tendo dificuldades em nos relacionarmos com algumas pessoas? A oração provocou a mudança necessária na mente de Pedro. Mas não foi só Pedro que orava. Cornélio estava orando. Mas para que a oração de Cornélio sentisse o feito, a atitude de Pedro precisava ser mudada em relação aos gentios. Deus precisava de Pedro na casa de um gentio. Cornélio, nos diz o texto que ele estava orando. Sabe que isso é interessante? E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Esse homem era mais crente do que eu. Porque eu vou ser bem honesto para vocês, eu não tenho o hábito de orar 3 vezes ao dia. De manhã, depois do meio-dia e de noite. Eu não tenho, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite, lá sei quando é que eu oro. Mas eu digo para vocês, eu não tenho uma prática, um hábito, assim como eu escovo os dentes todo dia, quando levanto, depois das refeições e de noite antes de dormir. Eu não tenho esse hábito. Esse homem tinha um hábito. Esse homem religiosamente, metodicamente, ele separava da sua agenda. Alguém vai dizer, mas esse cara não fazia nada. Gente, ele era um oficial militar. Ele tinha no mínimo 100 homens a quem ele precisava administrar. Ele tinha sobre si uma hierarquia, ele tinha todas as suas atribuições. Ele era casado, ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos empregados. O que não faltava para ele era dor de cabeça e incomodação. O que faltava para ele era uma mulher dizendo, meu bem, está faltando isso, meu bem, tem que comprar aquilo, meu bem, nós precisamos viajar, meu bem. Tudo o que você imaginar esse homem tinha. Mas ao mesmo tempo ele tinha um hábito de orar. Mas não apenas orar. A Bíblia diz que ele era um homem bom, generoso, e as pessoas que eram seus subordinados. Se você vai ler, as pessoas que chegaram para Pedro disseram assim, Pedro, o nosso chefe, o nosso oficial mandou te chamar. E eu quero dizer uma coisa para ti, Pedro, ele é um bom homem, ele é um cara legal, ele é um cara gente fina, ele é um homem íntegro, vale a pena você ir lá. Será que o teu empregado fala bem de ti? Será que a tua empregada doméstica, quando alguém pergunta como é que é trabalhar lá com a Mariazinha, esse cara era gente fina. E não apenas os seus subordinados, mas a comunidade. Toda Cesareia conhecia aquele homem como um homem correto, íntegro. Queria um referencial de palavra, alguém que tinha fio de bigode, alguém que honrava, alguém que era um bom pai, um bom pagador, um bom líder. Cornélio, está aí um cara.
Além disso tudo, era crente, não era pagão, não acendia vela para isso, não cultuava o deus Baal, não cultuava a deus Afrodite, não entrava em bacanal, não enchia a cara de vinho. Era um cara muito gente fina. Poxa vida, tio. Mas a Bíblia nos diz que faltava algo para esse cabra, tio. Mas como ele era sincero, como ele tinha dentro de si um desejo legítimo, verdadeiro, como ele queria verdadeiramente viver uma vida na presença de Deus, Deus se revelou a ele enquanto ele orava. Deus queria que ele percebesse que, apesar de ser um bom homem, apesar de ser um bom pai, apesar de ser um bom profissional, apesar de ser um bom patrão, ele precisava ser salvo. Isso é tão verdade que no capítulo 11, veja como a igreja quando ela é religiosa, quando as pessoas têm a sua cabeça religiosa, como são chatos e galochos. A Bíblia diz que depois que Pedro, esse texto que acabamos de ler no capítulo 10, Pedro foi lá, falou de Jesus, eles aceitaram Jesus, foram cheios do Espírito Santo, e Pedro foi muito esperto. Pedro levou 6 judeus com ele. Pedro não foi sozinho. Pedro disse assim: se entrar numa fria, eu não vou entrar sozinho. Levou 6. E disse que esses 6 estavam lá só de olho. Assim, sabe quando está no canto só olhando assim? Quero ver o que vai dar com esses ímpios bravos. Tomara que Pedro bote essa gente tudo no inferno. Mostre para eles onde é que já se viu. O que estão pensando. Mas daqui a pouco as pessoas são cheias do Espírito Santo. Pedro olha e diz assim: gente, Deus está dizendo, agora eu estou entendendo a mensagem da visão, vamos batizar essa gente toda. Pedro batizou aquela gente, chamaram Pedro para uma conversa. Capítulo 11 você vai ver que a igreja de Jerusalém chama Pedro e diz: ô Pedro, o que está acontecendo, tia? Ouvimos dizer que tu está falando de Jesus para os gentios, tu está te misturando com gente que não é judia, tu está te misturando com gente que não se circuncisa, tu não está se misturando com gente que não guarda o sábado, tu está misturando com gente que não acredita em Moisés, que não vive conforme a lei. E então no capítulo 11, no verso 13 e 14, Pedro diz o seguinte para eles: ele, Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e o anjo lhe disse: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Vejam o que o anjo disse: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Que lhe dirás palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. Cornélio precisava perceber, ele precisava entender que, apesar de ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom patrão, um bom profissional, ele não era salvo. Ele precisava conhecer Jesus, porque se ele morresse, ele viveria a sua eternidade longe de Deus. Mas como isso? Se ele ora, como isso se ele acredita? Como isso se ele é uma boa pessoa? Mas não existe salvação fora de Jesus. Era isso que esse homem precisava entender. Ele precisou ouvir as palavras. E quais as palavras? Que somente a partir de Jesus, através de Jesus, é que o homem encontra a salvação, que o ser humano encontra a salvação. Talvez você esteja sentado aí agora nessa cadeira, sentado em cima do seu bom mocismo, sentado em cima da sua boa reputação, sentado em cima das suas boas caridades, sentado em cima da sua boa religiosidade. Mas se você não estiver em Jesus, você não está salvo. É simples assim. Deus enviou um anjo àquele homem quando ele estava em oração, porque ele precisava entender e compreender o que muitos hoje estão dentro de uma igreja, ouvindo, vivendo, até gostando, se admirando, buscando uma oração, fazendo alguma coisa legal, mas não entendem que precisam da salvação em Cristo Jesus. Essa é a realidade. O Evangelho, Jesus é o único caminho. E me perdoe eu dizer uma coisa para você:
Talvez hoje para você, eu seja o anjo. Não tenho asinha, mas talvez Deus está me usando para dizer para você: falta uma coisa para você ainda. Falta algo na sua vida. E talvez Deus esteja me usando como Pedro, para lhe dizer para você também que esse algo é Jesus. A oração provoca mudança. A oração sincera. Por isso eu digo às pessoas que me procuram. Às vezes as pessoas me procuram na minha sala, no meu gabinete, às vezes as pessoas vêm diante de mim e despejam uma quantidade, uma enormidade de coisas que eu digo para vocês assim, que graças a Deus que eu entendi há muito tempo. Teve um tempo que eu não entendi. Eu entendi que eu não resolvo nada, que eu não tenho conselho nenhum. A única coisa que eu sei é: bota Jesus na tua vida, que a tua vida vai mudar. Aleluia. Seja sincero nisso, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. A sua casa vai ser cheia da presença de Deus, assim como esse homem. Esse homem, através de uma oração sincera, genuína, ouviu um anjo lhe dizer: manda chamar a Pedro. Precisamos acreditar na oração, que a oração provoca as mudanças necessárias, mas precisamos também ter as atitudes corretas. A primeira coisa que a gente percebe é que Cornélio teve uma relação correta, uma atitude correta com o mensageiro. Outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava meditando nesse texto: você notou por que o anjo, Deus manda um anjo para falar com o cabra lá em Cesareia, por que o anjo já não pegou a Bíblia e disse: ô Cornélio, eu vou te dizer uma coisa aqui, ó, o que falta para ti é isso, 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 isso. Por que o anjo não pregou para Cornélio? Por que essa experiência mística não foi suficiente? Por que Cornélio não se elucidou? Por que Cornélio não se auto-redimiu as suas dúvidas, os seus questionamentos com uma intervenção miraculosa de Deus? Deus está querendo ensinar uma grande verdade aqui, que às vezes, eu digo para vocês assim, eu tenho visto cada coisa que você fica horrorizado. Existem pessoas que têm as suas viagens místicas e bota a viagem nisso. Tem pessoas que têm as suas experiências, os seus êxtases. O que eu já ouvi de pessoas que disseram assim: eu não sigo homens. Eu falo direto com o cara lá e ele é minha... Eu não preciso de igreja. Eu sou assim, ó, com o homem lá em cima. Eu oro e ele responde tudo. Eu tenho uma fé assim, ó, não tenho o que eu não peço que não aconteça. Se Cornélio fosse metido a besta que nem esse cara que eu estou falando aqui, ele estaria essa hora queimando no inferno. Mas ele entendeu algo que eu gostaria que você entendesse. Deus diz, a Bíblia nos diz que os anjos gostariam de ter o privilégio de compartilhar, de falar o Evangelho, e Deus disse: nananina, não, isso é para a minha igreja. Isso é para aqueles que experimentaram nas suas vidas. Foi o que acabei de falar hoje pela manhã. Deus quer que o encontro que eu tive com Deus se multiplique, que eu seja um agente multiplicador, contagiante da ação de Deus. Por isso que Cornélio precisava de que um homem, uma pessoa, fosse lá e compartilhasse aquilo que vivenciou em Cristo. E observe no verso 33, quando ele diz a Pedro: por isso, sem demora, eu mandei chamar-te e fizestes bem em vir, diz ele a Pedro. Agora, pois, ele diz, estamos todos nós aqui na presença de Deus. Esse homem tinha consciência que estava na presença de Deus. Deus está nesse lugar. Você pode não crer, você pode não acreditar, você pode estar totalmente indiferente, mas Deus está neste lugar. Você está na presença de Deus.
E ele diz: pois estamos todos na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte de Deus. Por isso eu digo a você que o que eu estou falando foi o que Deus me ordenou a falar para você. Que não adianta o seu bom mocismo, não adianta o seu moralismo, não adianta as suas boas atitudes, não adianta a sua pose de oração religiosa. É preciso conhecer a Jesus, é preciso ter um encontro verdadeiro, confiar inteiramente em Jesus. Então a atitude de Cornélio em relação ao anjo, em relação a Pedro, até é interessante. E quando Pedro chegou, a Bíblia diz que ele se prostrou diante de Pedro. Ele não sabia nada. Ele fica imaginando assim: pá, se um anjo me aparece e manda chamar esse cabra deve ser, assim com o homem. Esse cara deve ser uma sumidade. E ele se prostra diante de Pedro, mas Pedro diz: não, para com isso, tia. Levanta-te, porque eu também sou homem como você. O verdadeiro mensageiro de Deus, o verdadeiro instrumento de Deus, ele não tem pretensão nenhuma. Ele não se acha o rei da cocada. Ele não se acha sumidade. Ele não se acha o cara que está assim olhando de cima para baixo, dizendo: eu sou o cara e tu tem que fazer. Não. Pedro tinha consciência que a importância não estava nele, mas na mensagem que ele transmitia. Por isso eu digo a vocês com toda a certeza que a mensagem que temos transmitido ano após ano, mês após mês, semana após semana, nessa mensagem é uma: Cristo. Cristo é a solução de Deus para mim e para as suas vidas. Por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Pedro tinha essa consciência. Ele podia pregar o Evangelho, mas não era ele que salvava. É Cristo que faz a obra. Então você não pode estar olhando para mim dizendo assim: não, eu sou muito amigo desse cabra, eu vou lá e ele faz uma oração, eu gosto de ouvir ele falando, eu gosto dessa igreja, eu tenho uma simpatia pelo fulano, pelo Bertano, eu boto a minha televisão no canal e vejo aquele cara falando, o cara com chapéu, o cara sem chapéu, é tudo muito legal, mas nada disso importa. O que importa é o que você faz com a mensagem. O que você faz com a mensagem que você tem ouvido. Porque existem muitas pessoas que têm colocado a sua fé nos Pedros da vida, nos pregadores da vida, em tantos ajudadores espirituais, em tantas muletas espirituais, e não estão sendo salvos. A atitude dele foi uma atitude correta em relação à mensagem. A Bíblia diz, no verso 7, que logo que se retirou o anjo que lhe falava, logo que o anjo sumiu, ele chamou 2 dos seus domésticos. Ele não chamou nem a sua mulher para dizer: meu bem, eu vou te contar uma coisa que eu vi aqui. Ele nem chamou um padre, ele nem chamou um rabino, ele nem chamou alguém, ele nem ficou pensando: será que o que eu vi é verdade? Será que eu não estava dormindo? Será que eu não tomei um vinhozinho? Será que eu não estava sonhando? Não. Ele teve rapidez, presteza, ele não protelou, ele não argumentou, ele não questionou. Tem gente que entra ano e sai ano, está sentado aí onde é que você está sentado, ouvindo, e nunca se posiciona. Sabe o que Deus quer para a sua vida conjugal e não dá jeito. Sabe o que Deus quer para a sua vida financeira e não dá jeito. Sabe o que Deus quer para a sua vida espiritual e não dá jeito. Sabe o que Deus quer para a sua vida congregacional e não dá jeito. Existe até hoje argumentando, empurrando com a barriga, dando um jeitinho, questionando, protelando, adiando. Mas esse homem teve a sua casa cheia da presença de Deus, a sua família, a sua realidade mudada, porque ele não protelou. E ele disse no texto que eu acabei de ler: nós temos uma disposição para ouvir tudo o que você tem para nos dizer, porque nós queremos o quê? Obedecer. Gente,
Se eu fechasse a minha Bíblia aqui e dissesse, a partir de hoje eu não prego mais nessa igreja, eu posso dizer com toda a tranquilidade da minha consciência, eu já falei de tudo o que precisava falar. Agora o que nós precisamos é não ouvir outros sermões, outras mensagens. Nós precisamos é colocar em prática. O texto nos diz que a atitude dele para com a mensagem foi uma disposição em obedecer. E outra coisa que nos chama a atenção é que ele não queria apenas para si mesmo. O texto no verso 24 diz: Cornélio estava esperando por Pedro e tinha reunido os seus parentes e os seus amigos íntimos. No verso 33 diz: estamos todos aqui. Cornélio entendeu que o projeto de Deus passava pela sua vida e pelas vidas dos seus. Ele não queria deixar de fora. Ele não chamou Pedro em uma reunião particular e disse: primeiro eu vou entender bem o que esse cara tem. De repente isso aí é um judeu carola, um fanático, um doente. De repente eu não vou queimar o meu filme aí com Herodes. De repente eu não vou sair por aí dizendo para todo mundo que agora eu fiquei crente. Eu vou examinar melhor esse negócio. Depois eu vejo se eu posso falar isso com a minha família, para os meus amigos. Não. Aquele homem teve uma atitude aonde ele reuniu toda a sua família, e o texto diz: e os seus parentes e os seus amigos íntimos. Aquele homem percebeu, entendeu e compreendeu que não apenas ele, mas toda a sua casa precisava de Cristo na sua vida. E ele não poderia reter, segurar, pelo contrário, ele queria compartilhar. E percebemos a sua atitude em relação ao batismo. Pedro disse: como vamos negar o batismo? Mas ele e os seus se submeteram ao batismo. O batismo representa na Igreja de Cristo o comprometimento. O batismo na Igreja de Cristo representa o símbolo visível de uma verdade espiritual que aconteceu no coração. Quando eu no meu coração creio, entrego a minha vida a Jesus, eu me submeto ao batismo, porque o batismo é um sinal de pertencimento, é um sinal de comprometimento, é um sinal aonde eu digo diante de todos e principalmente de Deus: eu me comprometo contigo, eu me comprometo com a tua igreja, eu me comprometo com a congregação, eu me comprometo com a comunidade. Foi o que esse homem entendeu. Foi o que esse homem compreendeu, foi o que Cornélio percebeu na sua vida, a necessidade. E quando ele preencheu todos esses requisitos, quando ele teve essa atitude, quando ele teve essa prática, a Bíblia diz que a presença de Deus encheu a sua vida e de toda a sua casa. Por isso que nessa noite eu digo a você, às vezes, eu e você estamos querendo que Deus abençoe toda a nossa casa. Alguns às vezes vêm pedir para mim: pastor, eu queria que o senhor ungisse o meu carro, ungisse a minha porta, a minha coisa, eu queria que o senhor fosse lá na minha empresa, eu queria que o senhor abençoasse isso, ou você fizer uma mandinga aqui, uma mandinga lá. Sempre que possível eu digo: meu filho, minha filha, eu posso me matar orando, eu posso passar o resto da minha vida levando sal e óleo, largando, que nem alguns fazem, largando óleo de helicóptero em cima da cidade, que nada disso tem valor se quem mora dentro da casa, se quem dirige o carro, de quem dirige aquela empresa não se posicionar com Jesus. Nada disso tem valor, é mandinga, não é macumba, é boa cumba, mas não tem valor nenhum. Porque só quando um homem e uma mulher entendem, compreendem e assume uma atitude diante de Deus,
A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida, vem sobre a sua casa e faz dele um templo do Espírito Santo de Deus, habitação de Deus. E Deus diz: tu és meu, nada te tocará, praga nenhuma chegará na tua tenda, nada te sucederá, porque eu sou aquele que te sustento, eu sou aquele que te mantenho firme, porque tu és meu. Mas para que isso aconteça, é preciso que tenhamos a mesma disposição de Cornélio, que vivia em Cesareia Marítima. O que você e eu estamos esperando? O que falta para que você tenha sua casa cheia da presença de Deus? O que falta para que o Espírito Santo seja Senhor na sua vida? Depende apenas de você, porque Jesus continua sendo o mesmo. E Ele nos diz, em Apocalipse capítulo 3, o verso 20: eu continuo na porta, batendo. E aquele que abrir, talvez eu entre, eu vou pensar, eu vou olhar para a cara do cara, ver se é uma cara legal. Não. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E vou fazer parte da sua vida, da sua casa. O que estamos esperando para termos uma vida cheia da presença de Deus? Depende apenas de nós. Vamos orar? Jesus, o Espírito Santo de Deus tem enchido a tua casa, a tua vida, o teu vazio existencial, ou você ainda está achando que você é um bom homem, uma boa mulher? Você ainda está vivendo as tuas experiências, as tuas revelações, as tuas compreensões. Mas Deus levantou a sua igreja, levantou homens e mulheres para pregar, para falar o Evangelho, porque quer que todos sejam salvos. Cornélio era um bom homem. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, mas lhe faltava algo. Lhe faltava entender que ele precisava de Jesus na sua vida, que toda a sua bondade, sua generosidade, as suas orações tinham um valor, mas não eram suficientes para salvar a sua alma. A Bíblia nos diz que Deus nos salva para as boas obras, mas as boas obras não nos salvam. É preciso que a salvação de Deus se manifeste em boas obras, mas as boas obras não são a causa da nossa salvação. Pelo contrário, a causa da nossa salvação é eu entender, eu compreender que sem Jesus eu estou perdido, que sem confiar em Jesus eu não sou salvo. Quando você adentrou esse lugar e você se assentou nessa cadeira que você está sentado aí agora, eu tenho certeza que antes de sentar você não parou e não olhou para a cadeira e disse: será que essa cadeira vai me aguentar? Será que ela vai suportar o meu peso? Não. Você chegou e simplesmente sentou. Você confiou. A salvação é essa. Não é baseado em quem somos e o que fazemos, mas é baseado em uma decisão de entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus, com um coração sincero, aquebrantado. E daí a presença de Deus enche os nossos corações e muda a nossa realidade. Eu gostaria de orar com você, que essa noite gostaria de ser sincero diante de Deus e dizer: Deus, eu até tenho tentado ser um homem bom, uma pessoa boa,
mas no fundo do meu coração, eu não sinto a salvação de Deus, eu não vivo a salvação de Deus, eu não usufruo a presença de Deus, eu não descanso no amor de Deus. Mas eu gostaria de nessa noite dizer: Jesus, muda a minha realidade. Você quer orar comigo? Levante a sua mão bem alta onde você está. Isso, temos muitas mãos sendo levantadas. Eu convidaria todos a ficarem de pé agora. Feche seus olhos, todos. Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão sobre o seu coração e faça uma oração comigo agora. Repita aí onde você está e diga: Jesus, assim como Cornélio, Pai, eu preciso de Ti. Salva a minha alma. Perdoa o meu maior pecado, que é tentar viver uma vida sem o senhorio de Cristo. O meu maior pecado é tentar tocar a minha vida à margem da vontade de Deus. O meu maior pecado é não estar pronto a me entregar inteiramente nas Tuas mãos. Mas em nome de Jesus, eu quero ser cheio. A minha casa, meu lar, os meus relacionamentos. Me perdoa, salva a minha alma. Aleluia. Jesus, eis aí a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. E eu tenho certeza de que, se forem sinceros no seu coração, como foi Cornélio, como um dia Tu te encontraste, Tu te revelastes a minha vida e mudaste a minha realidade. Mudaste, Senhor, a minha vida, a minha casa, a minha família. Me desses uma perspectiva. A palavra de Deus foi iluminada na minha mente, no meu coração. Ilumina agora a mente, a compreensão dos Teus filhos. Que ninguém saia desse lugar, Pai, tardando, procrastinando, deixando para amanhã as decisões que precisam ter. Que a nossa atitude precisa ser a atitude de Cornélio, a prontidão, a disposição de viver o que Deus tem para nós, para que Tu enche a nossa casa em nome de Jesus. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cultura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Cante agora. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, quebra todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Eu tenho certeza de que, se você orar a Deus sinceramente, se você durante 30 dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, eu não sei, mas você diante de Deus sinceramente disser: Jesus, salva a minha alma, abre a minha compreensão, muda a minha realidade, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Creia nisso, viva isso, descanse nisso, e eu tenho certeza que você vai usufruir a bênção de Deus na sua vida. E antes de sair, procure essas pessoas com esse colete cor de laranja. Eles vão lhe dar uma literatura para que você leve para casa, ouça, leia e saiba mais a respeito do projeto de Deus para a sua vida. Mas tome uma atitude. Se você está ouvindo semana após semana, mês após mês, e ainda não foi ao batismo, saiba que Jesus disse que aquele que crer e for batizado, o batismo é um sinal visível, é uma decisão, é uma escolha, é uma tomada de posição. Você precisa colocar em prática na sua vida. Deus, muito obrigado por essa reunião.
Muito obrigado pela vida de cada filho e cada filha. Que agora essa mensagem possa frutificar nos corações. Salva almas. Que possamos ser agentes de multiplicação, contagiantes. Que possamos ser instrumentos de Deus em meio a essa geração. Dai-nos uma semana abençoada. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Deus abençoe. Uma boa semana. Entra na minha